Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos dar sequência aqui ao nosso vídeo semanal, né, de hoje. Então essa semana aqui eu vou mudar um pouco, né, o tema. Então eu vou falar aqui sobre aquecimento global, né, suas causas, né, e também fazer um adendo aqui sobre essa parte de aquecimento global, porque ela está afetando muito o planeta hoje, né. Mas só que na verdade eles falam que é aquecimento global, né. Só que tem uma certa mentira aí nesse caso aí, pela mídia, né? Que ela fala, explica sobre o aquecimento, né? Mas só que ela não explica com exatidão o que é mesmo, né? O que está acontecendo no mundo, né? E ela omite muita coisa, muita informação, né? Para não deixar as pessoas assim apavoradas, né? Mas o que está acontecendo no mundo não é o aquecimento global em si, né? São vários fatores, né, que estão implicando essa mudança, né, do clima, assim, brusco, né, que está acontecendo, né? No mesmo dia ter várias variações do clima, né, no mundo inteiro, né? Tipo, de manhã tá um sol escaldante, né, em certos lugares, e à noite tá um frio, assim, exagerado, né? Que nem está acontecendo em vários lugares agora, né? A nevasca que está acontecendo nos Estados Unidos, que já fazem 40 anos, né, que nunca teve uma nevasca tão severa, né, que nem está acontecendo lá agora. E não é só Estados Unidos, né, é a parte ali da região ali da Europa também e da Rússia, né, essa parte toda de cima. E aqui até aqui também no Japão, né, está acontecendo essa nevasca, né, na parte ali de Hokkaido, que é mais ao norte, né, do Japão, acontecendo várias coisas, né, pelo mundo. E eles falam que é um aquecimento global, só que o próprio Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele já falou que não é um aquecimento, e sim a gente está passando por um resfriamento global. Isso mesmo que você está falando, tá ouvindo. Ele mesmo falou com a própria boca dele que é um resfriamento, não um aquecimento. Então quer dizer, essa teoria deles aí de aquecimento é balela, viu? É um negócio assim, não tem nada a ver. Se o Trump está falando que é um resfriamento, quer dizer que, tipo assim, ele sabe de muita coisa ali e ele não pode passar pro pessoal. Sei que ele solta assim umas mensagens, né, que o pessoal fica alerta. Então o que eu vou passar aqui para vocês é sobre esse tal aquecimento global, né? Só que tem uma relação também que eu coloquei aqui no tema, né, com o filme Matrix. Vocês vão entender por quê. Porque no filme Matrix tem ali a parte do Morfeu, né? Que o Morfeu ele te dá a pílula vermelha e a pílula azul para você ter a escolha de decidir para onde você quer seguir o seu caminho. Se você quer manter sabendo da verdade ou você quer seguir um mundo de mentira, né? Porque é o que acontece hoje, é um verdadeiro mundo de mentira, né? Então a gente vai partir para esse lado do filme Matrix. Quem não entendeu o filme Matrix até hoje, pelo amor de Deus, né? Volta lá, assiste de novo pra você entender que ali naquele filme não é só um filme. Ali tem todo um embasamento do que acontece hoje, as decisões da população, né? Então, todo tipo de filme que você vê hoje e você viu anteriormente, no passado, todos eles falam o que vai acontecer no futuro. Aquele filme Matrix ali é o que está acontecendo hoje. Você está sendo enganado e não sabe. Então, todos os filmes de ficção que o pessoal pensa que é uma ficção, na verdade aquilo ali é uma pura realidade do que vai acontecer futuramente. Então, não se engane se você já viu o que eu vou passar aqui para você em filmes, essas coisas, né? Mas é pura realidade, né? Então, todos os filmes são baseados tipo assim, no que eles querem implantar futuramente, né? Essa elite que está globalista, né? Que quer implantar controle global, essas coisas. Então eles fazem esses filmes aí para deixar a população
já com certo medo, né? Receio do que futuramente acontece. Então vamos colocar aqui para vocês poderem entender melhor. Então aqui, imagine que apareça em sua frente o Morfeu, né? Que é aquele moreno lá. É, o personagem dele o nome dele real é Lawrence Fishburne, né? Então ele dá aquela escolha ali pro Neo, né? Então, você está procurando saber o que está de errado ali com o mundo, né? Você se pergunta por que tantas catástrofes, né, naturais? Por que o crime está louco? Daí que na sua frente aparece ele com duas pílulas, uma vermelha e uma azul. A pílula vermelha, você descobre toda a verdade. E a pílula azul, você fica na mesma tentando buscar resposta sozinho. Então, qual pílula você escolheria? Mas daí, enquanto você fica na dúvida de qual pílula escolher, ele te conta uma história. Então, ele vai te contar a história baseada no aquecimento global. Então, eu vou falar mais sobre esse tal aquecimento global. Teoria do aquecimento global, né? Mas o que é isso? São mudanças climáticas decorrentes do aumento da concentração de gases, que provocam aumento da emissão de gases poluentes, principalmente derivados da queima de combustíveis fósseis, gasolina e diesel e etc., na atmosfera. Os gases causadores desse fenômeno são dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, e o óxido nitroso, que é o N2O. Hidrofluorcarbonos, o HFCS, e perfluorocarbonos, né, é o PFC. Acho que muita gente já ouviu falar sobre esse PFC, né, que é aquele gás spray, né, que muita gente usa em fábrica, aqueles gás de limpar maquinário, essas coisas. Então, esse PFC geralmente é usado em fábricas, né? E por último, o hexafluoreto de enxofre, né? O SF6. Então, quais são as principais causas, né, que levam a essas concentrações de gases? Estes gases, né, absorvem grande parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, dificultando a dispersão do Sol, do calor. O desmatamento e a queimada de florestas e matas também colabora para este processo. Os raios do Sol atingem o solo e irradiam calor na atmosfera. Como esta camada de poluentes dificulta a dispersão do calor, o resultado é o aumento da temperatura global. Embora este fenômeno ocorra de forma mais evidente nas grandes cidades, já se verifica suas consequências em nível global. Então, eles falam que o Sol, né, manda o raio solar ali para atmosfera, na atmosfera da Terra, só que em vez de se dissipar pelo espaço ali, ele fica batendo, né? Porque ele não se dissipa por causa desses gases que é emitido pela indústria. Então ele fica só se batendo ali na camada, né? Onde está esse desenho aí em cima aí. Aí não dispersa, aí fica concentrado esse calor todo aí. Só que vocês vão perceber que não é isso aí. Mas quais são as consequências, né? Os sinais das mudanças climáticas parecem óbvios. Cientistas já comprovam que houve um aumento de 0,7 graus na temperatura do planeta nos últimos 100 anos. Com o planeta mais quente, alguns fenômenos do clima se tornam mais frequentes e rigorosos, tais como os furacões e tempestades tropicais causadas pelo aumento na temperatura das águas oceânicas. Então eles falam que teve esse aumento de 0,7 graus, né, na temperatura do planeta, né? Mas só que não justifica, porque depois para frente vocês vão ver que teve eras do clima do planeta
teve tempos, né, que o planeta tinha muito mais elevação no aumento da temperatura, e mesmo assim o clima se mantinha ali, a mesma coisa, né? Então, que o aquecimento global também ameaça vários ecossistemas como corais e florestas. Muitas espécies estão criticamente ameaçadas de extinção por não serem capazes de se adaptarem ao aumento na temperatura média. A proliferação de espécies de insetos de climas quentes, causados de doenças, tende a aumentar, como consequência do aquecimento global. Outra consequência desse fenômeno é a elevação dos níveis dos oceanos, devido ao aceleramento do derretimento das calotas polares. Nos Andes, as geleiras já perderam entre 20 a 30%, aproximadamente, de sua área total nos últimos 40 anos. Na Antártida, em 12 anos, foram perdidos 14.000 quilômetros quadrados de gelo. A mudança nos oceanos poderia provocar a contaminação dos lençóis de água subterrâneo com sal, inundar estradas, costeiras, construções e mangues, sepultar partes das maiores cidades do mundo debaixo d'água, deixando centenas de milhares, talvez milhões de pessoas desabrigadas. Então, aí eles têm essa justificativa que o aquecimento, né, causado derrete as calotas polares lá e tem essa elevação do nível da água, prejudicando milhares de pessoas ali, né, que moram ali na beira do mar ali, que um dia provavelmente vai se elevar tudo ali e vai inundar geral. Só que não é, não é só isso, né? Tem muito mais coisa ali envolvida. Então, soluções para diminuir o aquecimento global. Então, eles têm várias soluções assim mirabolantes, né, para tentar diminuir isso aí. Então, diminuir o uso de combustíveis fósseis, né, gasolina, diesel, querosene, e aumentar o uso de biocombustíveis, né? Exemplo, o biodiesel e o etanol. Então, esse biodiesel, né, etanol, na verdade, foi feito, né, para tentar evitar essa parte da emissão de gases pelos carros, né? Só que, na verdade, isso aí não ajuda em nada. Acho que é mais atrapalha do que ajuda esses biocombustíveis, né? Os automóveis devem ser regulados constantemente para evitar a queima de combustíveis de forma desregulada. O uso obrigatório de catalisador em escapamento de automóveis, motos e caminhões. Instalação de sistemas de controle de emissão de gases poluentes nas indústrias. Então eles tentam colocar vários equipamentos ali para tentar é, deixar o, o clima, né, mais regulado. Só que isso aí é muito caro, prejudica mais ainda o ecossistema, na verdade, né? Não ajuda nada em nada. Tipo assim, só deixa tudo mais caro, entendeu? É, todas essas instalações de controle de emissão e de gás, essas coisas, de poluente, na verdade, deveria ser investido em outras coisas, né? Então, ampliar a geração de energia através de fontes limpas, né, e renováveis, como hidrelétricas, a eólica, solar, nuclear e maremotriz. Evitar ao máximo a geração de energia através de termoelétricas, que usam combustíveis fósseis. Então, aí que está um grande problema que eu acho que o único lugar do mundo, assim, que usa hidroelétrica, assim, em abundância, né? Eu acho que é só o Brasil mesmo, porque o resto dos outros lugares não aceita esse negócio de hidrelétrica, né? Porque eles só, na verdade, a hidrelétrica é mais para piorar do que para ajudar. A eólica também é outra que não melhora em nada, só piora. O próprio Trump, né, agora em Davos, não sei se vocês viram o pronunciamento dele lá em Davos, né? Ele, ele expressou profundamente, né, uma crítica ali contra a China, né? Que a China ela implanta um sistema de vender, né, aquelas
aqueles maquinário de energia eólica, né, aqueles cataventos gigantes. Só que a China mesmo, ela não coloca no céu, na própria terra dela, né? Ela, ela investe a tecnologia tudo, mas só que ela coloca tudo no mar. Ela não coloca na terra, porque se ela coloca na terra, aí dá vários problemas ali em torno, né, daquele equipamento ali. Então ela vende para os outros, né, para falar que é um ganho assim de energia, mas só que de ganho não tem nada, só na verdade aquilo lá deixa tudo mais caro, na verdade, porque para você fazer a manutenção daquelas coisas ali é muito mais gasto, então não compensa em nada aquilo lá. E outra coisa também que ele vai investir agora, ele quer abandonar esse negócio de carro elétrico, ele quer voltar a ser carro a combustão normal, né, por gasolina e a diesel, né, porque ele tá vendo que esse negócio de carro elétrico é furada, né, porque o carro elétrico, na verdade, deixa o acesso ao carro para pessoa normal, né, que ganha pouco, né, o acesso dificulta, na verdade, porque o carro ele vai acabar se tornando muito mais caro, né, tipo assim, e não tem vantagem nenhuma, porque quando aquela bateria ali, ela tem uma vida útil, né? E quando ela acaba, aí a bateria, para você trocar uma bateria daquela é muito caro, então não compensa, entendeu? Você tá comprando um carro desse. Agora, um investimento em um carro a combustível é muito mais vantagem, né? Que ele vai ter uma performance muito melhor e, tipo, ele é muito mais barato, né? Aí essas coisas que eles inventam aí é só mesmo para deixar tudo mais caro, na verdade. Não tem benefício nenhum de ajudar o meio ambiente. Eles só pensam só no dinheiro, né? Então, ampliar a geração, né, de energia ali. Então, sempre que possível, deixar o carro em casa, né, e usar o sistema de transporte coletivo, ônibus, metrô, trens ou bicicleta. Então, eles falam, né, para você deixar o carro em casa. Mas olha só qual que é a hipocrisia deles, né? Eles falam, não, deixe seu carro em casa. Não é para você usar o carro, para não poluir muito, né? Só que esses caras ricos, os ricaços mesmo, eles usam jato. Aquele jato, sabe aquele jato particular? Então, aquele jato é usado direto por eles. E aquilo lá polui muito mais do que carro. Então, qual que é a hipocrisia, né? Os caras é muito hipócrita, né? Hipocrisia geral deles, né? Tipo, ah, deixa seu carro em casa, não usa não. Mas enquanto eles estão lá gastando à torta e à direita, né? Com o dinheiro da população, usando jato, usando carro para cima e para baixo, né? Gastando horrores ali. Então é uma cambada de sem vergonha ali, né? Então, colaborar para o sistema de coleta seletiva de lixo e de reciclagem. Não, essa parte de lixo até concordo, né? Fazer a coleta ali do material, né? Mas a parte dos carros ali, essa parte eu não concordo não. Usar ao máximo a iluminação natural dentro dos ambientes domésticos. Não praticar desmatamento e queimadas em florestas. Pelo contrário, deve-se efetuar o plantio de mais árvores como forma de diminuir o aquecimento global. Uso de técnicas limpas e avançadas na agricultura para evitar a emissão de carbono. E construção de prédios com implantação de sistemas que visem economizar energia. Então, tudo essa implantação deles é para poder é um meio deles fazer as leis deles para poder só prejudicar a nós, e não beneficiar, entendeu? Tudo isso aí é um meio de controle. Aí eu vou passar agora para vocês a verdadeira, né? A verdade oculta ali que eles não querem mostrar para vocês. Então, se você escolheu a pílula azul, então fique com essa história que eles fazem você acreditar que seja culpa nossa por tudo que acontece no mundo.
e continue acreditando nisso. É isso que eles querem de você, que seja obediente e nunca questione suas leis. Então, você ficando com a pílula azul ali, você vai ficar na mesma. Ah, não quero saber de nada, quero ficar na mesma, não quero saber o que está acontecendo. E deixa do jeito que tá. Então tá bom. Mas não é bem assim, né? Porque uma hora você é pego de surpresa ali, né? Acontece uma coisa assim de repente, uma informação que vaza aí na mídia aí, e você é pego de surpresa ali. Então, tá sempre informado, antenado nas coisas, nunca é demais, né? A pessoa também não pode bitolar, né? Querer colocar muita informação, porque hoje em dia a gente tem internet ali praticamente em todos os lugares, né? E a informação hoje em dia é na palma da mão ali, né? Com o celular ali. Então, tentar evitar também da pessoa não ficar doida, né? Com tanta informação. Mas tentar aproveitar, né? E ficar sempre ligado nas coisas, né? Mas se você escolheu a pílula vermelha, apaga tudo isso aí que você ouviu até agora, pega tudo e joga no lixo. Veja a verdade que esconde de nós, né? Então vamos passar aqui. A grande mentira do aquecimento global. Segundo a teoria do aquecimento global, a intensificação da atividade industrial no século XX, baseada na queima de combustíveis fósseis como petróleo e carvão, aumentou a concentração de CO2, né, dióxido de carbono, na atmosfera. Esse gás é um dos causadores do efeito estufa, processo natural que mantém a temperatura da superfície quente o suficiente para que haja vida. Portanto, quanto mais CO2 no ar, maior seria a temperatura média. Mas as pessoas que buscam a verdade tentam provar que a Terra sempre passou por ciclos de aquecimento e esfriamento, não causados pelo CO2 nem pela ação humana, mas sim que o clima global é produto de vários fenômenos, incluindo alguns que ocorrem fora do planeta, como a radiação solar. Então, essa aqui é uma das questões é, mais óbvias, mais óbvias, porque, tipo assim, essa radiação solar, ela não está ligada ao fator humano, né? Ela está ligada mais ao fator de fora da Terra, entendeu? Do espaço. Então, quer dizer, o Sol, ele está mandando, não sei se vocês estão é, vendo as notícias, mas ele está mandando massa coronal para a Terra. Então, essa massa é tipo como se fosse uma radiação que vem do Sol, é um plasma, né, que o Sol, uma injeção, né, de massa coronal que o Sol manda, e isso faz com que a Terra seja bombardeada por esse material. Ali em torno da Terra fique cheio desse plasma quente, né? E nisso a, a, vem a causar todo essas, essas coisas que está acontecendo no clima, né? Variações na temperatura, né? Uma hora fica frio, outra hora fica quente. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, né? Mas ali o norte ali dos Estados Unidos, né? Tudo gelado, né? Em 40 anos, né? Não tem uma nevasca como está tendo agora. A Rússia ali também, né? A neve cobria prédio, né? Prédio de 7, 8 andar ali. Então é uma coisa terrível ali, né? É difícil você morar num lugar assim, né? O CO2 não controla o clima global. O aquecimento seria causado pela radiação solar. O Sol tem períodos de atividade máxima e mínima, se alternando a cada 50 anos, o tal ciclo de Gleisberg. Essa variação de energia emitida é que aqueceria ou esfriaria o planeta Terra. Então esse ciclo, né, ele a cada 50 anos ele tem esse ciclo, né, do ciclo de Gleisberg, né. Se vocês procurar aí, vocês vão achar essa informação aí em todo lugar, né. No chat GPT, IA, vocês podem colocar aí ciclo de Gleisberg, né. Você vai ver que bate exatamente com o que está acontecendo, não tem nada a ver com aquecimento, né. E esse ciclo de Gleisberg, né, no próximo vídeo que eu vou fazer semana que vem, eu vou falar sobre esse ciclo de Gleisberg e toda essa parte do Sol, né, que está vindo, né.
Então vocês vão perceber que tem muita coisa ali que eu vou mostrar que bate, se não for 100%, ali uns 80% bate com o que está acontecendo no mundo hoje. Todas as coisas, né? O aquecimento não é causado pelos humanos, né? Então, entre 1925 e 1946, quando o ser humano lançava menos de 10% do CO2 que emite atualmente, houve um aquecimento de 0,4 graus no planeta. Por outro lado, entre 1947 e 1976, época de aceleração da produção industrial após a Segunda Guerra Mundial, houve um resfriamento global de 0,2 graus. Na última década, a concentração de gás carbônico na atmosfera aumentou, mas a temperatura global se estabilizou. Portanto, a variabilidade, né, de climática seria natural e não causada pelo homem. Então aqui ele dá um exemplo, né, de que teve, há tempos atrás, teve muito mais industrialização do que hoje, na época ali da Segunda Guerra Mundial, né, que as indústrias emitiam muito mais gases do que hoje e tinha muito mais, né, muito mais material ali expelido ali, né, durante a aceleração da indústria ali. E a tecnologia que tem hoje de você estar limpando o ar, essas coisas, não existia, né? Então, e o planeta sempre estabilizou ali a temperatura dele naquela época, né? Nunca teve essas grandes catástrofes, né, que tá acontecendo hoje. O clima não era tão severo que nem hoje. Então não tem justificativa, né, para falar que a causa é do ser humano, né? Então o clima global já mudou várias vezes, né? Há 7.000 e 3.000 anos atrás, e entre os anos 800 e 1200 depois de Cristo, o clima teria estado até 10 graus mais quente. Nessa época, os vikings colonizaram áreas do Canadá e da Groenlândia, que hoje são cobertos de gelo. A concentração de CO2, porém, era pelo menos 50% menor que a atual. Então, nessa época, né, os vikings, né, entre 800 e 1200 depois de Cristo, esses anos aí, os vikings dominavam aquela parte ali do norte ali do Canadá e da Groenlândia, né? A Groenlândia é onde o Trump está querendo tomar lá. Então ali não era totalmente cheio de gelo nessas épocas ainda. Era tipo assim, era derretido. A maioria do gelo que é hoje estava derretido. Então, e também não tinha essa, essa quantidade enorme aí de CO2, né? Que tem hoje, que eles estão falando. Tinha pelo menos 50% menos, né? E naquela época o clima era 10 graus acima do que é hoje. Então, tipo assim, se hoje lá no Polo Norte está fazendo, vamos supor que está menos 20 graus, né? Ou menos 30, uma coisa assim. Antigamente era menos 10, menos 15, entendeu? Tipo assim, não tem justificativa, né? E tipo assim, o gelo não tinha a quantidade de gelo que tem hoje. Então, não é culpa do homem, né? Entendeu? Então aqui eu vou mostrar no próximo slide aqui, né? O gelo do planeta não está derretendo, né? Então, a variação no volume de gelo flutuante no Polo Norte seria causado por ciclos de aquecimento e resfriamento, que duram de 20 a 40 anos no Oceano Atlântico Norte, quando a água mais aquecida passa por baixo dos icebergs, derrete parte do gelo submerso. Com isso, a parte aérea, correspondente a 10% do volume do bloco, não derrete, mas desmorona. O gelo da superfície não derrete porque a temperatura do ar é inferior a 20 graus, mesmo no verão. Então, ali, quando o bloco de gelo despenca, né? Ali não é. É porque está passando uma parte de água quente por baixo, né? Mas não é porque é pelo aquecimento, é porque ali é o ciclo natural dele, né? Que ele tem a água vai circulando ali por baixo, né? Aí faz com que a geleira desmorone. Ela não está derretendo, na verdade, ela está desmoronando só. O gelo ele se mantém ali, né?
Aí, mas só que em cima, ali no topo das montanhas de gelo, o gelo ele vai só crescendo, na verdade, né? Ele se mantém ali a temperatura. Então por isso que o gelo vai subindo para cima e vai criando essas verdadeiras montanhas de gelo, né? Então o nível do mar não está aumentando. O derretimento de icebergs não eleva o nível de mar, pois o gelo flutuante ocupa o mesmo volume depois de derretido. Dados de satélites mostram que o nível do mar subiu cerca de 5 centímetros entre 1992 e 2006. Está estabilizado desde então. Já houve oscilações muito maiores, de 12 a 100 a 50 centímetros em certas regiões, por motivos que nada teriam a ver com o aquecimento global, como a influência da órbita da Lua nas marés e os fenômenos oceânicos conhecidos como El Niño e Laninha. Então aqui ele fala que entre 1992 e 2006 só se elevou 5 centímetros. 5 centímetros é isso aqui, ó, né? Então não justifica, né? Esse negócio de estar derretendo o gelo, né? Porque e também por causa das marés, né? As marés elevam a Lua, né? Faz com que a maré eleve de 12 a 50 centímetros, né? Em certas regiões. Então, o que está acontecendo de ter lugares ali que está tendo ressaca, né? Tipo, o mar entrando com tudo. Ali é outro tipo de efeito, né? Não tem nada a ver com aquecimento. É um fenômeno totalmente diferente ali, entendeu? Então, catástrofes naturais, né, deveriam diminuir, né? Então, na teoria, as catástrofes que está tendo hoje deveria, na verdade, diminuir, não ter esse monte de acontecimento acontecendo. Então, fenômenos adversos ocorrem em qualquer condição climática. Secas extremas no nordeste do Brasil, ondas de calor e furacões extremos nos Estados Unidos, por exemplo, foram registrados no fim da pequena era glacial, período frio entre 1350 e 1915. Por outro lado, um cenário de aquecimento global, em tese, diminuiria a diferença de temperatura entre polos e o Equador. Assim, os choques entre massas de ar frio e quente seriam menos intensos e haveria menos tempestades e furacões violentos. Então, nos Estados Unidos, né, teve essa, esses fenômenos, né, adversos, né, ocorridos aí, que tem seca, né, ali na parte do nordeste do Brasil, né. Então tem os furacões, né, nos Estados Unidos, né. Teve essa pequena era glacial que teve mesmo, né, o período ali de 1350 a 1915, né, que é um frio extremo ali, né. Então, e teve esses cenários, né, de diferença de temperatura ali entre os polos, né, do Equador. E mesmo assim, o frio, né, quente seria menos intenso, né, e haveria menos tempestades e furacões do que hoje. Então, tipo assim, não tem justificativa, né? Teve eras ali que teve muito mais é, participação ali do clima, né? E hoje as catástrofes estão muito mais acima, né, do que era de 1350 a 1915 ali, né, nessa época. Então, sem justificativa nenhuma, que nem agora está acontecendo em Santa Catarina ali, né? Tem uma cidade que foi varrida ali, né? Passou um verdadeiro furacão ali, né, na cidade, acabou com tudo ali, matou pessoa, fez um regaço ali na cidade, né? Isso aí só acontece, na verdade, nos Estados Unidos, né? Eu acho que eu nunca, desde que, desde que eu nasci, eu nunca ouvi falar que aquela região ali tivesse uma catástrofe assim tão forte, né? E futuramente, passando o tempo, só vai aumentar, né? Essa parte de ficar tudo cada vez mais severo, né? E vocês vão perceber depois no outro vídeo que eu vou fazer que toda essa variação ali tem uma justificativa, né? O Sol tá mandando essa energia toda. Então,
ali houve fraudes, né, nos relatórios sobre mudança climática. Então, vários dados publicados pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, órgão da ONU dedicado a pesquisar as causas do impacto do aquecimento global, não tem comprovação científica. Projeções sobre branqueamento de corais, devastação da floresta amazônica e das geleiras do Himalaia, por exemplo, são especulativas. Além disso, o IPCC acreditou como autores dos relatórios cientistas que não apoiam a tese do aquecimento global. No próximo vídeo irei mostrar, né, mais sobre as leis mais absurdas feitas pelos governos mundiais na questão de aquecimento global, visando só o lucro das grandes empresas e mais controle sobre sua vida. Essa é uma grande matrix, né, de engano que os governos querem que você aceite tudo calado. Nunca questione suas ordens, fazem você de escravo do sistema deles. Então, é uma verdade, né, que acontece, né? E eu vou mostrar as leis também, né, no próximo vídeo, que é umas leis assim totalmente absurdas, né, que eles fazem. Tem o crédito de carbono, né? Nada a ver esse negócio aí, que é feito ali na Europa, várias leis absurdas com os animais, né? Eu vou mostrar um vídeo de uma vaca, né, que eles não deixam nem a vaca fazer ali, né, a parte de fazer o cocô da vaca, né? Eles tiram o cocô da vaca antes da vaca derrubar o cocô ali no chão. Eles fazem tipo um buraco ali na parte ali da lombar da vaca ali. Coloca tipo uma tampa e tira essa tampa para poder tirar o cocô da vaca ali na mão ali. Os caras não deixam nem a vaca cagar direito. É complicado, né? Umas coisas assim absurdas que eles fazem. Que eles falam que a vaca, o cocô da vaca traz aumenta os gases, né? Efeito estufa, né? O cocô e o arroto da vaca. Eles falam que o arroto dela também, muitas vacas concentradas ali acaba com o ambiente ali, né? Os gases, né? Que é produzido. Então as coisas assim absurdas, totalmente fora da caixinha ali. Só para garantir ali o money deles, né? Então vou deixar vocês aqui para o próximo vídeo, né? Então aqui eu deixo meu muito obrigado, né? Deixe seu like, né? E se inscreva no canal. E ative o sino, né? Aquele sininho lá. Ative aí para poder receber notificação, né, do próximo vídeo, que eu vou postar também no próximo domingo. Então, muito obrigado e fui.